Muito obrigado a todos. Muito aplaudido. O público grita USA, USA, Estados Unidos, Estados Unidos. Quero começar dizendo que tudo está indo muito bem. Há alguns lugares difíceis na Pensilvânia, onde algumas coisas complicadas foram encontradas, alguns processos difíceis foram encontrados. Mas a eleição está indo muito bem. Estamos na liderança em todos os 7 estados-chave. O espírito é incrível, eu não acho que já houve alguma coisa assim antes, na história do nosso país, francamente, porque se tivesse, veríamos o país melhor. E é por isso que estamos aqui, para fazer uma declaração. É uma honra ter alguns dos nossos amigos aqui. Há menos de 4 anos, em menos de 4 anos, Kamala Harris obliterou nossas fronteiras. Ela as obliterou. Nunca houve uma situação como essa. Ela dizimou a classe média. A inflação tem causado problemas como jamais achávamos que seria possível. Derramamento de sangue em nossas cidades e nas escolas de nossas cidades está vindo. E nós despejamos caos e guerra pelo mundo todo. Olha só, por aí. Tudo que estamos vendo está explodindo. Não há mais respeito pelo nosso país. Não há mais respeito pela nossa liderança. Nenhuma pessoa causou tanta destruição dentro e fora do nosso país. Nenhuma pessoa que causou tanta destruição deveria se permitir ser presidente dos Estados Unidos. Ela não pode ser. Não podemos deixar. Então, eu estou fazendo minha candidatura com um plano para salvar a América. Temos que salvar a América. Nós temos que salvar, não temos escolha. É a melhor que tem e nós temos que salvá-la. E nós vamos. E nós iremos salvá-la da inacreditável destruição que foi causada pelo terrível Joe Biden e pela Kamala. E ela é responsável, porque ele nem era responsável. Ela nunca disse isso. Mas ele nem sabia o que estava acontecendo. Ninguém fala isso, mas talvez tenha sido exposto naquele debate. E, aliás, tirarem a candidatura dele não foi certo, não foi certo, não deveriam ter feito. Eles roubaram essa nomeação à presidência dos Estados Unidos. Podem chamar de golpe, podem chamar do que quiserem. Mas foi como tirar doce da boca de criança. E não dá para deixar isso acontecer. Ela está em uma campanha de desmoralização e é uma campanha de destruição, para falar a verdade. Talvez mais do que qualquer outra coisa, essa é uma campanha dela de ódio, uma campanha de ódio absoluto. Sabem, eu disse ontem que ela é uma vassala, e ela é uma vassala. É um partido muito grande e poderoso, com gente inteligente. Mas eles são viciosos, ardilosos, e talvez estejam até tentando destruir o nosso país. Porque quem iria querer fronteiras abertas com milhões de pessoas entrando aqui de prisões e de gangues, os piores membros de gangue em qualquer lugar do mundo? Quem iria querer todas essas operações transgênero em todo lugar? Quer dizer, mesmo se a pessoa estiver presa e ela quiser uma transição, é esse tipo de coisa que ela quer, tirar o financiamento da polícia. Ela mudou o posicionamento recentemente. E ela mudou o posicionamento de umas 15 pautas diferentes. Também a questão da perfuração de petróleo. Ela não queria isso. E agora ela, eu gosto da perfuração, é ótima. Eles mudam depois da eleição em cerca de 2 minutos, e eu acho que a Pensilvânia entende isso muito bem. Depois de 2 tentativas de assassinato, em apenas 3 meses, há ainda difamações que são realmente terríveis, vergonhosas, e não dá para desculpar. Se eu fosse presidente e alguém estivesse sendo abertamente ameaçado como eu estava sendo, teríamos que dizer, se fizerem isso, mesmo que fosse um oponente de quem eu não gosto, se fizerem isso, nós vamos obliterar o país inteiro. É isso que deveriam ter dito. Essencialmente, essa declaração foi feita por outros presidentes, mesmo quanto a seus oponentes.
Hoje nós vamos falar a respeito do verdadeiro caráter da Kamala, uma pessoa que não tem remorso pela raiva, pelo sofrimento que ela colocou sobre famílias por toda a América. Ao contrário, preciso dizer-lhes que a Kamala quer manter essa miséria acontecendo, e ela quer que continue acontecendo por tanto tempo quanto for possível, porque é o único jeito que ela consegue ser eleita. Ela vai sair por aí criticando e ficar falando de Hitler e os nazistas, porque o que ela fez de fato é terrível. As nossas fronteiras são as piores na história do mundo. Nunca houve uma fronteira na história do mundo como essa. Se você for para algum país de terceiro mundo, uma República das Bananas, não fariam uma fronteira como essa. Eles lutariam com paus e pedras se precisassem. Deixam eles entrarem, muitas vezes sabendo que são assassinos, traidores de tantas formas ao nosso país. Mesmo que eles tenham feito crimes no nosso país, ainda deixam eles entrarem de volta. Todo mundo está voltando e entrando, em um nível que jamais vimos antes. Criminosos estão nas ruas, e os países de onde eles mandam eles para cá, agora tem bons números, com o número descendo, como se o número tivesse caído 75%, porque eles pegam os criminosos nas ruas deles e esvaziam as cadeias aqui no nosso país. E eles ainda não acabaram. Eu achei que eles já teriam terminado de colocar o pessoal aqui, mas se você olhar para a Venezuela, o crime deles abaixou muito. Se você for para Caracas, você nem reconheceria Caracas. Dá para sair andando nas ruas, sem levar tiro, ou morrer, ou ser roubado. Está se tornando uma cidade segura, porque eles pegam todos os criminosos. Estão vindo todos para cá. Pegaram os traficantes e colocaram eles nos Estados Unidos da América. Obrigado, Kamala, nós adoramos. Mas ela continua e ela irá continuar isso, e com essa miséria que as políticas dela causaram, tanta dor e tanto dano. As 3 excelentes pessoas aqui nesse palco comigo vão discutir isso logo logo, quanto ao que aconteceu com elas, como suas vidas foram arruinadas. Eu gostaria de começar com a história de uma mãe, cuja vida a Kamala destruiu completamente. Ela destruiu a vida dela. Estamos falando de milhares de pessoas em situações muito parecidas, todos os dias sob o governo da Kamala e suas políticas de fronteira aberta. Bom, lembrem bem, Joe Biden colocou ela à frente da fronteira, como a rainha da fronteira. Ela nem queria o apelido, mas então vamos usar outro apelido. Ela era responsável da fronteira. Há 2 semanas atrás, a patrulha da fronteira me endossou com, eu acho que foi o endosso mais bonito, o apoio mais bonito que eu já recebi. E para ser justo, eles me endossam todo ano, mas esse ano me apoiaram de volta. E me apoiaram dizendo que eu fui o melhor presidente que os Estados Unidos já tiveram e o melhor presidente de longe quanto à fronteira. Disseram que, não é fácil para eles dizerem isso, mas eles disseram que ela era facilmente a pior pessoa que já trabalhou com eles na fronteira, em termos de incompetência, a que liga menos para as coisas. Pensem só, nenhum telefonema em 4 anos foi feito para a patrulha da fronteira, como, ei, como é que está indo? Eu ligava sempre, eu perguntava, como é que está indo, pessoal? E eles são ótimos. Tantas mulheres que trabalham lá são pessoas excelentes, mas ela não ligou para eles nenhuma única vez. Ela deixou soltos 2 homens que mataram a preciosa filha dessa mulher aqui. Tudo que vocês precisam saber sobre o que aconteceu e o caráter de Kamala Harris, vocês aprenderão apenas de ouvir esse vídeo que nós preparamos ontem. O vídeo é muito breve, foi fácil de fazer, mas é difícil de assistir. Mostramos para uma sala cheia de gente e todos estavam chorando, até algumas pessoas duronas. Eu vou transmitir para vocês, vamos assistir. Na noite de domingo, ela não ficou acordada até tarde porque ela ia cedo comigo para o trabalho, para a escola de verão. E eu disse, boa noite e te amo. Eu fui dormir, sem perceber que essa era a última vez que eu falava com ela.
Você ouve elas interagindo, duas meninas interagindo, dizendo que são melhores amigas. Eu acordei e percebi que ela não estava na cama dela. No meu coração, eu estou tentando não me descontrolar, porque eu não sei onde ela está. Eu finalmente lembrei que o telefone dela tinha um rastreador de localização e estava a 2 minutos de onde eu estava, logo do lado da pista de skate. Então eu comecei a dirigir para o lugar onde o telefone estava dando sinal e eu vejo alguns carros policiais com as sirenes acesas. Eu vejo fita amarela e imediatamente meu coração cai para o fundo da minha barriga. Minhas filhas, as mãos e tornozelos da minha filha estavam amarrados. Ela estava espancada até a morte e sem calças. E eu sabia no meu coração que ela havia lutado com tudo que tinha, que ela não iria desistir sem lutar. O noticiário narra o seguinte: começamos com a notícia de alguns homens que são acusados de matar uma moça de 12 anos. Parece que eles a estrangularam antes de abandonar o corpo e os 2 homens estavam no país ilegalmente. Eles passaram pela patrulha da fronteira 3 semanas antes do ataque e são afiliados a uma gangue associada à violência brutal. A mãe volta a falar. A Kamala Harris estava à frente da imigração e das fronteiras. E se nós tivéssemos políticas melhores para a fronteira e não essa fronteira aberta, essas políticas de pegar a pessoa e deixar ela entrar nos Estados Unidos, eu acho que tudo isso poderia ter sido prevenido. Ela sendo vice-presidente, bom, foi aí que a vida da minha filha se foi. E ela tinha uma vida inteira à frente dela. A minha filha está enterrada agora abaixo da terra por causa das políticas que ela permitiu que ocorressem. A Kamala Harris tinha um trabalho e ela não só falhou comigo, mas com a minha filha, ela falhou com a Jocelyn. President Trump reached out, gave me his sincerest condolences as not O presidente Trump me ligou e deu os seus pêsames. Não como um ex-presidente, mas como alguém que ligava para isso. Eu sei que Donald Trump precisa estar de volta no cargo. Eu com certeza sei que a minha próxima criança vai estar mais segura nesse país se ele estiver. Então o vídeo acaba, o Trump volta ao púlpito. O vídeo está sendo muito aplaudido pelos presentes, vocês ouvem? Sei que nós falamos de inflação e da economia também, mas para mim não tem nada mais importante do que a urdidura do nosso país estar sendo destruída por gente que é colocada lá de forma violenta. Eu acho que o que está acontecendo na fronteira é um sinal, e eu estou vendo mais e mais com isso. E claro, a inflação também é terrível. A inflação está destruindo o nosso país, está dizimando nossas cidades. Mas é por isso que eu também falo da previdência e de ter cortes de impostos para pessoas idosas, etc. Porque com a inflação eles também estão sendo dizimados. Mas o que a Kamala fez com a Jocelyn e com a família dela, o tipo de traição mais fria imaginável. Milhares de casos como esse acontecem. Porque abriram a fronteira. Por causa de uma fronteira aberta, vem gente de todo lugar. Ninguém sabe de onde eles vêm. Ninguém sabe de onde eles vêm. E eles só pegam e entram no nosso país. E eu penso, bom, eu conheço esses países. Eu conheço os líderes de cada um desses países. Eles são inteligentes. E eu sei o que eles vão fazer. Vão abrir as cadeias e jogar o pessoal para cá. E alguns dos assassinos mais inescrupulosos do mundo estão andando por nossos campos e nossas ruas, por todos os Estados Unidos. Eu sabia que isso iria acontecer e faria a mesma coisa se estivesse administrando algum desses países. Não são só os 3 ou 4 de que sempre discutimos, mas é toda a América do Sul, pelo Oriente Médio também, pela Ásia e pela Europa, por toda a África. Números incríveis de pessoas estão vindo da África.
E estão vindo do mundo todo. E estão despejando eles aqui. E nossa política antes era empurrar eles linha fora e dizer não voltem mais, senão nós vamos matar vocês. Mas agora eles estão entrando, mas não vamos estar entrando por muito tempo. A Kamala violou seus votos. Ela permitiu que garotas inocentes como a Jocelyn fossem torturadas e mortas. E estão soltando esses monstros no nosso país. Uma pessoa que faz isso não tem direito algum de estar disputando a presidência. Então aqui hoje está outra pessoa excelente, uma mãe americana, Cami Nobles. Há 2 anos atrás, a filha da Tammy, a Kayla Hamilton, que tinha um diagnóstico de autismo, foi encontrada estuprada, amarrada e estrangulada até a morte, com um cabinho de um carregador de celular. Quem matou ela foi um membro da gangue MS-13, um imigrante ilegal. Nós tirávamos gente assim aos milhares daqui, antigamente, por causa da agência ICE. E a Kamala quer tirar o financiamento delas. Bom, mas eles são inteligentes e eles amam o nosso país. Mas então esse membro da gangue MS-13, que foi detido pela patrulha da fronteira, mas sob a política da nossa rainha da fronteira, Kamala, ele foi solto dentro dos Estados Unidos e matou. Tammy, por favor, venha aqui até o microfone e diga algumas palavras. Então, a mãe dessa menina vem agora até o microfone. Vamos lá. Eu só gostaria de dizer que o pessoal da segurança não fez o seu trabalho, o pessoal dos serviços humanos não fez o seu trabalho, o governo Biden-Harris não fez o seu trabalho. Se eles tivessem feito o trabalho deles, ligado para El Salvador, a minha filha ainda estaria viva hoje. A Kayla era uma jovem linda por dentro e por fora. Ela era independente, ela estava aprendendo a ser independente, ela já tinha 2 trabalhos. Ela superou obstáculos lidando com seu autismo e ela pôde encontrar um trabalho que ela amava. Ela adorava animais, especialmente o gatinho dela, e ela também se preocupava com as pessoas desabrigadas. Ela adorava Deus e ir para a igreja. E a vida dela foi arruinada 3 dias depois dela celebrar o aniversário de 20 anos dela. Obrigado por me deixar subir aqui e contar essa história hoje. Então Trump abraça ela, a gente ouve Trump de volta agora. Ele disse obrigado, Tammy. Nós não iremos esquecer da Kayla. E com certeza ela está orgulhosa da mãe dela. As ações cruéis e inescrupulosas da Kamala na nossa fronteira a desqualificam para disputar a presidência. Ela não está qualificada, e ela sabe. Ela não chegou a ligar para ninguém, incluindo os 13 soldados que desnecessariamente morreram no Afeganistão, o que foi horrível. Um momento horrível na nossa história, quando o nosso país perdeu todo o respeito do mundo inteiro. E isso é um dos motivos pelos quais Putin invadiu a Ucrânia. Ele nunca teria entrado se eu fosse presidente. Eu acabei com aquele oleoduto dele na Europa, não tem problema nenhum. E o que aconteceu? Biden entra e, bom, Putin nunca teria entrado comigo. E ele não entrou, por sinal. Por 4 anos, quando eu era presidente, nunca teve ameaça de que ele entraria. Mas olha só o que aconteceu nesse período horrível de tempo. Ela, Kamala, também está sendo omissa com os cartéis, permitindo que quantidades obscenas de droga entrem no nosso país. Eles têm até um aplicativo para os imigrantes ilegais entrarem. Acredita nisso? Um aplicativo. Nós víamos aviões vindo e perguntávamos-se onde eles estavam indo. E eles estavam vindo com imigrantes ilegais e colocando-os nos Estados Unidos. Se você olhar para a cidade do Colorado ou para Springfield, Ohio,
Bom, em Ohio, são 32 mil imigrantes ilegais. Tentaram dar algum tipo de status para eles, mas eles são fundamentalmente imigrantes ilegais. Numa cidade com poucos milhares de pessoas. E agora não sabem o que fazer. Eles não falam inglês. Precisaram contratar um monte de intérpretes. E estão ainda tentando conseguir o suficiente. E então, por exemplo, as pessoas de Springfield, que antes conseguiam rotineiramente ter consultas com os médicos no serviço de saúde, bom, agora não conseguem porque está sobrecarregado. E isso está acontecendo em todo o país. A Aurora, no Colorado, provavelmente está até pior, porque temos as gangues mais cruéis da Venezuela, talvez do mundo, talvez sejam piores que a MS-13. E estão dominando aquela cidade de Aurora, no Colorado. Eles entraram no negócio dos imóveis. Agora eles sequestram imóveis. Eles entram em complexos residenciais onde as pessoas estão pagando para eles o aluguel. Eles se tornaram os proprietários. E eles são durões. E eles têm as últimas armas, armas de ponta de qualidade militar. Temos que tirar eles daqui e vamos tirar rapidinho. Temos que tirar bem rápido. Então, hoje eu estou anunciando que pela primeira vez, no meu governo, nós iremos acabar com esse excesso de gangues e cartéis criminosos. Nós vamos congelar seus ativos e nós vamos usar o seu dinheiro para dar restituição para as vítimas de crime cometido por imigrantes ilegais. E o governo vai ajudar nessa restituição. Mas alguma coisa tem que ser feita e nós a faremos. A Kamala causou uma miséria indescritível também na destruição de nossa economia. Nossa economia quase não existe, é uma economia falsa. Algumas das melhores pessoas em Wall Street dizem que a economia só dizem que a economia está boa. Bom, não quero dizer isso, não posso dizer quem disse. Mas as pessoas me dizem em Wall Street que o resto da economia de Trump e o fato de Trump estar liderando na pesquisa é a única coisa que faz a nossa economia estar crescendo e a bolsa de valores estar subindo. Uma pessoa que me disse isso era uma das pessoas mais respeitadas de Wall Street. Ele disse que esse país só está indo bem porque acham que o Trump vai ganhar as eleições, então o mercado de ações sobe. Kamala deu os votos decisivos para as medidas que causaram a pior inflação da nossa vida. Talvez a pior inflação de todos os tempos. Eu acho que provavelmente essa é a pior inflação da nossa vida, do nosso país. E está custando a famílias típicas dos Estados Unidos mais de $30 mil. Mais de metade dos americanos agora dizem que estão quebrados. Pensem nisso, metade dos americanos dizem que estão quebrados, que não têm grana. 2/3 dizem que vivem de salário em salário. Um recorde, nunca tivemos isso antes. Nunca tivemos isso. Milhões de americanos estão acordados durante a noite, se preocupando com como vão pagar as contas, porque a Kamala destruiu as finanças das suas famílias. Ela não fez nada de bom. Ela não fez nada de bom. Eu falo da Kamala, parte disso é o Joe também, mas sabem, o Joe está fora de combate, já está fora de combate há algum tempo. Agora, ela quer aumentar os impostos para uma família típica em $3 mil por ano. Ela não tem empatia pelos americanos que trabalham duro e suas tribulações. Ela disse recentemente que não há uma coisa que ela faria diferente do Biden. É só porque ela engasgou na hora. Eu tenho certeza que ela poderia pensar em uma ou duas coisas, porque houve tanta destruição no governo Biden. Uma das coisas que as pessoas não discutem e que o pessoal das notícias nunca fala. Eu dou o exemplo do Afeganistão, mas isso é um negócio incrível. Pense nos números. 325 mil crianças estão desaparecidas, mortas, escravizadas sexualmente ou só escravizadas. 325 mil crianças que entraram pela fronteira aberta estão agora desaparecidas. Muitas delas estão mortas. E ninguém discute isso, ninguém fala disso.
Eu disse, tem que ser um erro, não pode ser possível esse número. Quando eu li, eu disse, que loucura. Aqui hoje está Michael Kopp, ele é o dono de um pequeno negócio, ele tem uma lavanderia, e a lavanderia dele está mal por causa do que Kamala fez para o seu negócio. Eles destruíram pequenos negócios nesse país. Michael, por favor, venha ao microfone. Obrigado pela oportunidade e pela honra de estar aqui com vocês hoje, compartilhando minha história do meu pequeno negócio, da minha pequena empresa. Então, é uma franquia de lavanderias aqui no condado. No condado temos algumas. Há não muito tempo atrás, o cliente e o dono do pequeno negócio, nós conseguíamos lidar com a inflação, havia recursos para nos expandirmos. Ou se você tinha um mês ruim, sabe? Tinha alguma coisa, se precisava de alguma coisa para recuperar, havia algum tipo de apoio. E agora, poucos anos depois, parece que todos esses recursos secaram. Não temos mais apoio. Nós tivemos um plano de expansão há cerca de 6 anos atrás, que tivemos que pausar porque nós precisamos agora esperar que nossos consumidores consigam lidar com a inflação, com os problemas de logística que temos. Como somos um negócio pequeno, não podemos dobrar nossos preços. O custo de ter negócios agora é 3 ou 4 vezes o que era apenas poucos anos atrás. Então tivemos que ficar criativos. Esse setor em que estamos, 30% dessa indústria de lavanderias não sobreviveu à Covid. E nesse verão, recentemente, eu e minha esposa recebemos um telefonema de outro dono de lavanderia aqui na região, e ele me pediu conselho. Ele disse que a concessão que ele tinha de 35 anos, o arrendamento do lugar, já tinha passado o contrato, e iam dobrar o contrato. E, bom, eles não sabiam o que fazer. O que vamos fazer? De onde tiramos dinheiro? Então, fizemos um acordo de que iríamos ajudá-los com algumas operações até que conseguissem pagar. Então, eles conseguiram conosco uma parceria estratégica e até o final do verão, eu acho que outras lavanderias começaram a nos perguntar, consegue nos ajudar, conseguimos fazer uma parceria, dividir algum tipo de renda, porque estamos passando pela mesma coisa. E agora parece que a intersecção entre o que a inflação é agora e a situação que temos, a realidade é de que se não mudarmos imediatamente, se não vermos mudança, podemos ver outros 30% da nossa indústria e de outros setores também parando de existir. Então, só quero dizer obrigado novamente, Sr. Presidente, por permitir que eu compartilhe minha história de lavanderia, e muito obrigado. Muita gente sofreu com o tal do vírus da China. Tínhamos muita gente que estávamos tentando ajudar, e foi feito de forma inteligente na época. E como vocês sabem, em meses recentes, o furacão Helene acabou com tanta coisa. Se você olhar para aqueles estados, Carolina do Sul, Flórida, Tennessee, foi devastador. Devastador. E a resposta foi a pior. Desde Katrina, realmente, muitas pessoas dizem que foi pior que o Katrina. Nem apareceram. Eles não estão na Carolina do Norte. O povo da Carolina do Norte sofreu horrivelmente, não tem ninguém para ajudar eles. A agência FEMA foi um desastre completo e era ótima quando fizemos esse tipo de coisa. E tivemos alguns furacões também, furacões ruins, e fizemos um ótimo trabalho. E você vê que eles me culparam e depois tentaram dizer que não era bem assim. Mas, bom, o dinheiro foi gasto trazendo imigrantes ilegais para o nosso país. Bilhões de dólares. Eu estava em Carolina do Norte recentemente
e vi toda a devastação que aconteceu. E não havia ninguém lá do governo federal. O povo local fez coisas incríveis. O Graham fez coisas excelentes, ele foi ótimo, mas não tinha ninguém do governo federal lá. Então nós também estamos felizes de receber agora Christy Shamlin, uma pessoa que conheci ao longo do último ano. Nós também temos a ex-fuzileira Nicole. Ela fez sacrifícios incríveis. Ela é a mãe da Nicole, que fez sacrifícios incríveis na retirada do Afeganistão. Eu nunca teria tirado algumas das coisas de lá, porque fica a cerca de 1 hora de onde a China faz questões nucleares. A forma como eles tiraram, como eles saíram, tiraram os soldados primeiro. Tiraram os soldados primeiro. Eu falei para o Abdul, o líder do Talibã, eu falei, queremos 18 meses sem um soldado levar tiro. E aí vem esse grupo incompetente de pessoas e faz isso, eles deveriam ter sido demitidos. Eles deveriam ter sido demitidos. Ela foi uma de 13 militares que perderam a vida. Kamala disse que ela foi a última pessoa na sala, que ela estava envolvida em tudo. Significa que ela estava envolvida em desastre atrás de desastre, porque nada de bom aconteceu com esse governo. Exceto que o nosso país chegou quase ao status de terceiro mundo. Quando Biden tomava decisões, ela disse que estava lá. Bom, ela estava lá então. Mas a decisão do Afeganistão foi um desastre de tantas formas. E agora, se você olhar como o Afeganistão está como era antes, só que muito pior. Olha o que eles fazem com as mulheres por lá. E a Kamala nunca entrou em contato com os familiares dos guerreiros. Ela disse que ela iria fazer, mas ela nunca entrou em contato, ela nunca ligou para ninguém. E Christy, eu quero que você suba ao palco e diga algumas palavras para nós, por favor. Boa tarde. Meu nome é Christy Shamlin e a minha enteada morreu na terrível saída do Afeganistão. Ela era a rocha que mantinha a minha grande família. E ao invés das festas que tínhamos planejadas, dos chás de bebê, das reuniões, nossas famílias e milhares de outras famílias acabaram planejando um encontro num funeral. E foi lá que nós, como uma família, lembramos da nossa filha, da minha enteada, no cemitério nacional de Arlington. Para alguns esse é um cemitério para historiadores, mas para lá isso é um lugar familiar. Milhares e milhares de veteranos voltaram feridos daquela guerra, que terminou de forma terrível por esse péssimo governo. O presidente Trump demonstra a paz pela força. Eu sei o que ele disse para o Talibã quando ele estava negociando com o Talibã, porque eu fui me informar. E o que ele disse para o Talibã quando ele estava negociando era: eu vou matar vocês se vocês machucarem um cabelo ou uma cabeça de um americano. E o público aplaude efusivamente. Vocês ouvem. O presidente Trump vem, ele me contata, e eu acho que ele pode consertar nosso país e todos podemos ter uma cura juntos, podemos nos recuperar juntos. Obrigado. É tão triste. Tantos casos como esse. Ninguém deveria ter morrido. Primeiro de tudo, quando eles saíram, os soldados não deveriam ter estado lá. Eles deveriam... E, bom, ninguém fala
Ninguém fala sobre os soldados feridos, os rostos, as pernas, as mãos obliterados. Eu quero te agradecer, Kristen. Nós carregaremos a memória de Nicole no nosso coração para sempre. As consequências completas do reinado de 4 anos da Kamala são quase terríveis demais para discutir. Estamos chegando ao fim de uma grande campanha eleitoral. Eu acho que nós fizemos uma ótima campanha eleitoral. Aplaudido novamente. Nós realmente não recebemos o tipo de proteção que eu precisava como presidente, mas ainda assim precisamos fazer a campanha. Quando o serviço secreto precisava de gente extra, muitas vezes não recebia. Constantemente pediram gente extra e não recebiam. E eu descobri que o serviço secreto era muito corajoso. Quando eu levei aquele tiro e eu me abaixei, eles estavam em cima de mim em segundos, enquanto aquelas balas voavam sobre a minha cabeça e eu as ouvia voar. Eu não sei como eles não foram atingidos, na verdade. Eles foram muito corajosos. Se você olhar para o vídeo, todo mundo pode ver o vídeo. Eles nunca receberam o tipo de ajuda que eles pediram, porque nossos comícios eram imensos e precisavam de mais gente. E sempre tentavam conseguir mais gente e nunca deram para eles. Agora estão recebendo. Eu espero que estejam recebendo o que eles precisam. Mas essa é uma luta constante. Eles vêm para mim e eles dizem, não querem nos dar as pessoas. E ainda assim, Biden tem cobertura total, mesmo quando só aparecem 2 pessoas para ouvir o discurso. Mas a Kamala é terrivelmente incompetente, um desastre completo que destruiu tudo. No passado, ela destruiu tudo. Ela deixou 21 milhões de imigrantes ilegais entrarem no nosso país. E ela também tem que ir para casa e arrumar algum outro emprego. Ela pode olhar para a carnificina e todas as pessoas que morreram. E vocês nem viram nada. Esse pessoal nem começou. Eles estão ficando confortáveis agora, depois de terem entrado no nosso país. Esses criminosos fazem nossos criminosos parecerem peixe pequeno. Mais de 13 mil imigrantes ilegais que já haviam sido condenados criminalmente. Ninguém ia deixar eles entrarem no país. Vieram das piores prisões do mundo. Quando ela diz que ela não faria nada diferente, isso significa que ela deixaria que 325 mil crianças imigrantes, deixaria que muitos morressem, provavelmente morrerem, mas, no mínimo, são escravos sexuais, estão por todo o país. Isso significa que ela não teria mudado isso? Isso significa que ela não teria mudado algumas das outras coisas que levaram a tanta morte e destruição? E até destruição financeira do nosso país. Podemos acabar numa depressão financeira por causa do que ela fez conosco. Eles são a pior combinação de presidente e vice-presidente na história do país. E eu, felizmente, digo que o Jimmy Carter agora é um cara feliz, porque, em comparação, o governo dele foi excelente. Depois que a Kamala apoiou tirar o financiamento da polícia, ela deixou saírem em fiança assassinos, saqueadores, ondas de crime violento nos Estados Unidos. Lembram? Minnesota, Minneapolis estava queimando até o chão. Eu vi na CNN e o pessoal dizia, esse é um movimento amigável, enquanto todo o horizonte queimava. Quem já viu isso? O crime nos Estados Unidos subiu 37%. Todo tipo de crime subiu de 35% a 105% em um período muito curto de tempo. É quase como se ninguém ligasse para isso. De forma simples, Kamala Harris não tem condições de ser presidente. Não podemos deixar acontecer, não podemos deixar acontecer. Nós iremos tornar esse país forte novamente, nós iremos torná-lo grande novamente e respeitado novamente. O público grita Trump, Trump, Trump. Vocês escutam, sobe o som. A mensagem dela tem sido uma mensagem de ódio e divisão, e a minha mensagem é sobre salvar nossa economia, tornar nossa fronteira segura
unir a maior e mais ampla coalizão da história americana. Nunca houve uma coalizão como essa. Todo mundo está incluído. Em questão após questão, eles quebraram as coisas. Eles quebraram juntos. Mas agora, falando eleitoralmente, ela quebrou. Ela é a candidata. E eu vou consertar muito rápido. Ele agradece um grito da plateia, não consegui ouvir o que ela disse. Os imigrantes ilegais que vamos tirar do país, como vocês sabem, nós iremos tirá-los. E se eles voltarem, nós temos leis que imediatamente irão começar a operar, fazendo com que, se eles passaram mais de 10 anos na prisão, eles não irão voltar. E tem que ser melhor que isso. Mas nós garantiremos que eles não irão voltar. E como vocês sabem, estamos pedindo a pena de morte para qualquer imigrante que entre no nosso país e mate um cidadão americano, ou que mate um policial ou alguém que seja um servidor público. Temos que proteger nossos policiais. Nossa polícia está sob cerco em números que ninguém achou que seriam possíveis. E, falando a verdade, estão perdendo o espírito do nosso país, porque estão sendo lideradas por pessoas que não têm o espírito do nosso país. Então, se qualquer cidadão for morto, é pena de morte, e isso inclui policiais e agentes da lei. Nós iremos reviver nossa economia, iremos utilizar um sistema de tarifas muito justo, muito razoável. Elas são tão poderosas. Nós não usamos elas. A China nos passava centenas de bilhões de dólares com tarifas. Nenhum outro presidente conseguiu 10 centavos sequer da China. A China vai tranquila, mas não é só eles. A União Europeia também vai tranquila. Dizem, estamos pegando carro, estamos pegando produto agrícola. BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, milhões e milhões, mas eles não aceitam pegar nossos carros. Eu já falei isso para Angela Merkel. Eu disse para ela, quantos carros americanos você tem em Berlim? Não sei se temos algum. E eu disse, pois é, isso tem que mudar. Nós temos um déficit com eles. Pensem nisso, as pessoas acham que eles são amigáveis, mas eles são muito durões. E muitas vezes eles se unem para tirar vantagem dos Estados Unidos. É por isso que formam essa coalizão. Fizeram isso para tirar vantagem dos Estados Unidos. Então nós também temos que tirar vantagem deles. Temos que retomar isso. Muitas dessas companhias vão ressurgir, porque quando ouvirem que tem que pagar 25% de imposto, 50%, 100%, bom, as fábricas vão voltar para cá. Os chineses estavam despejando metal aqui, milhões e milhões e milhões de metros de metal, e estavam minando nossa indústria. Se nós tivermos uma guerra, se nós precisarmos ir para a guerra, não vamos ter uma terceira guerra mundial. Mas se nós formos para uma guerra, precisamos ter uma indústria de aço. Como vamos fazer aqueles lindos tanques, aviões, navios, a coisa toda? E eu salvei nossa indústria de aço de volta para cá, impondo tarifas. Eu acho que eles estavam fazendo esse lance com o aço para destruir todas as usinas de aço que tínhamos aqui e levar para lá. As tarifas eram tão boas que o Biden está tentando acabar com elas, mas ele não consegue porque entra dinheiro demais com as minhas tarifas. E bom, vamos nos dar bem com todos. Vamos nos dar bem com a China, vamos nos dar bem com a Rússia, vamos nos dar bem com todo mundo. Eles tinham aquele boato falso. É a Rússia, Trump está com a Rússia. E depois foram ver o que era e não tinha absolutamente nada, era tudo falso. Checaram milhões de telefonemas. Não havia uma única feita para a Rússia. Foi uma coisa horrível que fizeram ao país. E eu nem tinha tanta relação, talvez devesse ter tido até mais relação para diálogo com Putin, com a Rússia, mas não tinha essa relação.
E já que a gente está falando nisso, e o Obama? A esposa dele foi terrível, ela disse coisas terríveis. Eu sempre respeitei muito ela, mas ela sobe no palco e fala aquelas coisas. Ela falou coisas terríveis há 2 dias atrás. Coisas que eu acho que ela não deveria ter falado. Mas nós vamos dar uma reviravolta nesse país. E nós vamos respeitar muito os representantes, porque o que eles são? Os representantes de milhões de pessoas. Os negócios. Milhões e milhões de pessoas que esses negócios representam. E também nossos soldados machucados, feridos. Eles voltaram do Afeganistão e ninguém fala deles, mas eu falo deles. E nós vamos cuidar deles. Nós tivemos o maior sucesso com a administração de veteranos. Tínhamos a maior taxa de aprovação entre os veteranos. Porque eles estavam esperando 5, 6, 7 meses para ver um médico. E eu entrei, e com a ajuda de alguns dos grandes congressistas que estão aqui, temos alguns grandes parlamentares aqui, obrigado a todos. Tem vários deles. E eu nem disse para esses parlamentares virem para cá, mas eles sabiam que iam vir para cá, eles vieram para cá. Temos alguns dos grandes aqui. Mas esses congressistas queriam estar aqui. Eu não disse para ninguém vir para cá, na verdade. Mas essas pessoas queriam estar aqui. Nós temos que cuidar das nossas forças armadas. Pensem nisso. Soldados esperando 6 meses para ver um médico. Dá para imaginar isso? Você não está se sentindo bem. Você poderia ser curado com um comprimido ou com uma injeção. Ou com uma cirurgia bem pequena. Mas se você fica esperando 6 meses, agora está terminantemente doente. E nós resolvemos isso. Estavam tentando há 48 anos. Nós fizemos uma escolha, demos a opção de escolha. Você vai no médico do estado, tem que esperar mais de um dia, vai em outro e nós cobrimos o custo. Eu ouvi ontem pela primeira vez que a Kamala e o Biden estão tentando destruir isso, estão querendo que você tenha que esperar 6 meses de volta. Mas nós tínhamos uma taxa de 92% de aprovação entre os veteranos. E se voltarem a fazer isso aí, bom, vai ser complicado. Você não conseguia assistência. Se alguém tratava... E naquela época, se alguém tratava mal nossos heróis, se alguém tratava mal nossos veteranos, tínhamos que demitir eles. Eles têm que ser demitidos imediatamente. Mas não podíamos fazer isso naquela época porque eles eram protegidos pelo serviço civil. Mas eu consegui resolver no Congresso e nós conseguimos substituir milhares de pessoas na Associação dos Veteranos por gente que ama nossos heróis, ao invés das pessoas doentes e sadísticas que estavam lá. Pessoas que realmente fizeram mal para nossos grandes homens, nossos grandes heróis. Nós nos livramos deles. E nós substituímos eles com pessoas que podem amar e cuidar dessas pessoas maravilhosas que nos serviram tão bem. Então nós tínhamos uma taxa de aprovação de 92%. Antes os presidentes só tinham, com a associação de veteranos, 30% a 40%, e agora está indo nessa direção de volta. Sabem, estão gastando, não dá nem para dizer que estão gastando dinheiro, só dinheiro, porque eles dão milhões, bilhões de dólares para quem quer que precise, mas eles não cuidam dos veteranos, não cuidam dos idosos, não cuidam dessas pessoas. Mas toda vez que certas pessoas dão um pulo aqui na cidade, eles saem com centenas de bilhões de dólares para alguns países que muita gente nunca nem ouviu falar. Então, essa é uma campanha eleitoral que foi longa, foi difícil. Eu estou na estrada ou fazendo campanha há 58 dias. Eu não tirei sequer um dia de folga e estou orgulhoso disso. E eu não vou tirar um dia de folga. Faltam 7 dias, pode apostar que eu não vou tirar férias. E eu vou fazer muitas e muitas coisas. E eu só quero encerrar. Eu vi alguns comerciais dela, da Kamala, e eles são realmente fraudulentos.
Dizem, ele não quer perfurar por petróleo. Eu sempre quis. Dizem, ele vai... eu quero destruir a Previdência Social. Não, eles é quem vão destruir a Previdência. Eu é quem salvei a Previdência. E por 4 anos nós a melhoramos. E eu não subi as idades, eu não fiz as coisas que eles vão fazer. Porque eles estão permitindo que milhões dessas pessoas entrem na segurança social. Eles vão destruir a segurança social. Vão destruir o país inteiro. Porque não é sustentável em qualquer país. Mas as declarações, as coisas que eles falam, são completamente o oposto. Dizem, eu falo que vou baixar imposto, eles dizem que eu vou aumentar. Eu já baixei. Eu tinha as taxas mais baixas. E ela quer aumentar 30%, 40%, 50%. Mas eles fazem esses comerciais de campanha, e eu quero dizer aqui, porque eu espero que as pessoas entendam, que essa gente mente. Eles mentem. Eles são muito ardilosos, e nós vamos terminar nossa campanha. Eu não tiro férias há um bom tempo. Eu posso falar isso e quem anda comigo pode confirmar. Mesmo o serviço secreto, que tem trabalhado muito duro na minha proteção, vou te contar. E ainda assim, alguns dias atrás, ela saiu e depois ela saiu de volta. E eu disse, você está disputando a presidência dos Estados Unidos. Faltavam uns 20 dias de campanha, e como você tira dias de folga? Você tem que trabalhar. É melhor ela esperar que o teleprompter não quebre. Se você não sabe fazer sem teleprompter, você tem um problema. E ela não sabe fazer sem teleprompter. Eu só queria que eles parassem de mentir, porque as mentiras são terríveis. E provavelmente algumas pessoas acreditam nelas. Mas estou liderando em 7 estados. Os republicanos nunca lideram nos votos que são colocados cedo, antes do dia da eleição, porque pode ser um hábito, eles não vão votar cedo. Nós nunca lideramos no período da votação cedo, mas agora, em todos os estados, estamos à frente. E não precisamos de todos os estados-chave. Tem alguns estados que estamos disputando que nem achavam que iríamos conseguir disputar. Mas isso começa com nós termos nos tornado o partido do senso comum. Fronteiras seguras, justiça, boas eleições. Nós não queremos homens jogando nos esportes femininos. Então, nós somos o partido do senso comum e somos o partido da justiça. E nós temos uma coalizão. Acho que ninguém nunca viu uma coalizão como essa. Como o que aconteceu na outra noite, no Madison Square Garden. O amor naquele lugar foi de tirar o fôlego. E poderíamos ter enchido ele muitas vezes também, porque teve muita gente que não conseguiu entrar. Políticos estão fazendo isso há muito tempo. E nunca houve um evento tão lindo como aquele. Foi um festival de amor absoluto. E foi uma honra estar envolvido. E esperançosamente, eles começaram a dizer, em 1989 os nazistas usaram o Madison Square Garden. E quer saber? Dá para imaginar, em 1939 os nazistas usaram. Que coisa horrível de ficar falando, sabe? Eles mesmos utilizaram o Madison Square Garden várias vezes. Bom, mas ninguém nunca teve uma plateia como aquela que eu tive. E vou te falar, ninguém nunca viu amor como aquele. Havia realmente amor pelo nosso país ali. Então nós iremos lutar infernalmente pelos próximos 7 dias. O público grita fight, fight, fight. Vocês ouvem. E então, esperançosamente, e de forma mais importante, nós iremos lutar mais duro ainda nos próximos 4 dias, porque vamos ganhar essa e tornar esse país maior do que jamais foi antes. Muito obrigado, obrigado a todos.